Boa noite, bem-vindos ao terceiro dia da Semana Carreira Tech. Gente, é um prazer enorme estar aqui com toda essa estrutura, produção, e eu estou substituindo aqui 2 dias de uma apresentação de primeira linha. Mas para isso eu quero começar perguntando uma coisa para vocês. Quando eu falo de inovação, o que vem à sua mente, o que vem à sua cabeça? Smartphones, a gente está falando sobre tecnologias digitais. E aí, o que você me diz? Você que está no chat, já começa a aquecer. O que vem à sua mente? Eu vou dizer que inovação não é só sobre tecnologia digital, sobre produtos inovadores. Inovação diz muito mais a respeito das pessoas. Inovação fala sobre resolver problemas reais. E hoje eu estou com um time incrível para a gente poder discutir isso, com um bloco mais legal que o outro, com muita informação, muito conteúdo. E, claro, a gente vai falar muito de carreira. Vamos falar sobre os cursos que te ajudam a inovar, os cursos que te facilitam empreender. Eu sou André Maluf, sou palestrante, professor, consultor, empreendedor acima de tudo, e estou com 2 convidados fantásticos, e eu vou deixar que eles se apresentem. Cláudio. Olá, obrigado, André. Boa noite a todos, a todas. Você em casa aí que nos acompanha, eu sou o professor Cláudio Carvajal, sou professor e coordenador acadêmico aqui na FIAP, e há mais de 20 anos trabalho com inovação nos negócios, ajudando aí empresas a se desenvolverem, né, empresas em fase inicial, as chamadas startups, e também grandes empresas que trabalham atualmente o empreendedorismo corporativo. É verdade, você tem uma opção de carreira fantástica nas grandes empresas, que é empreender dentro dessas empresas. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é uma satisfação muito grande estar aqui e ter essa oportunidade de conversar com você que nos acompanha nessa noite tão especial. Maravilha, vocês já começaram a perceber o peso que a gente tem aqui hoje e a responsabilidade também. Mas agora eu quero convidar o Fabiano a se apresentar. Por favor, Fabiano. Boa noite, Maluf. Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Fabiano Miranda, sou empreendedor desde os 19 anos, professor aqui na FIAP também. Respiro inovação, vivo inovação, tento trazer, né, para quem trabalha comigo, para quem estuda comigo, um pouco disso, né, que a gente vive no dia a dia. A gente tem bastante história para contar ali, desde quando começou até onde a gente chegou até agora. E acho que hoje vai ser uma noite bem interessante aqui para passar para todo mundo que está assistindo aqui um pouco das nossas experiências, tanto em inovação quanto em tecnologia. Olha que legal, o Fabiano já deu aqui um spoiler sobre ele, né? Então, professor da casa. Ele também foi aluno da casa, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso depois. Mas tem um negócio muito interessante, é que o Fabiano participou do Shark Tank, apresentou no Shark Tank uma startup, a Soul Prime. Conta um pouquinho do que é a Soul Prime, qual foi sua trajetória, como que você criou, de onde veio a ideia. Essa história é fantástica, né? Tive no Shark Tank, na edição agora em 2024, e a Soul Prime, né, para começar, a Soul Prime saiu daqui da FIAP. Então, como o Maluf falou, era um aluno daqui, e o meu trabalho de MBA, né, a minha entrega, o meu TCC, foi a Soul Prime. Então, ela saiu ali de um trabalho acadêmico, cheguei na final do Startup One, no ano, infelizmente, eu não ganhei, mas daqui eu falei, pô, acho que esse negócio vai dar bom. Fiz a inscrição no Shark Tank também, ali, meio que a contragosto, né, falei, vamos ver o que vai dar.
E eu acabei sendo chamado, a gente participa de um processo seletivo, eu acabei sendo chamado, participei do programa, eu acabei ali levando 2 Sharks no programa, um investimento de R$1 milhão, então a gente já saiu ali do ambiente de startup e trabalho acadêmico para algo, né, maior. E depois do Shark, do programa, entraram mais 2 Sharks, então a gente acabou ficando com 4 Sharks ali no decorrer da história. E depois do Shark me abriram várias portas, vou falar sobre isso também. Então, a gente, aqui agora, eu não podia dar esse spoiler, mas já vou adiantar, a gente acabou de finalizar um contrato. Me permita te interromper. Então, tá bom. Temos aqui uma informação em primeira mão. Ele disse, professor, que ele vai dar um spoiler que ele não podia dar. Então, tem informação em primeira mão aqui, é isso? Então vai lá, desculpa te interromper, mas é que eu tinha que chamar a atenção para esse fato. Essa eu não podia, mas vou falar. Então, a gente acabou de fechar, né, um contrato de M&A, então uma empresa maior do segmento de energia e de sustentabilidade, que se chama Prospera, acabou de adquirir a Soulprime. Eu vou contar um pouquinho mais essa história. Então, a gente saiu de um projeto ali, de um trabalho acadêmico, para uma venda de mais de R$10 milhões. Então, tem muita coisa para contar para vocês, e essas portas se abriram depois da FIAP e depois do Shark Tank. Então, estou dando essa informação em primeira mão. Muito bem, que informação legal de receber. E é muito bom saber que essa trajetória começou a ser construída aqui, né? Estamos aqui no prédio da Paulista, mas essa trajetória começa a ser construída aqui. Então, isso é muito, muito, muito interessante. A gente vai daqui a pouco ver um VTzinho da sua participação no Shark Tank, mas antes eu queria pedir para o Cláudio. Cláudio, aproveitando esse gancho que ele deu, assim, da trajetória ter começado aqui dentro, né? O que hoje a gente consegue fazer pelos nossos alunos? Quais cursos falam de negócios, falam de inovação? Isso está presente em todos os cursos, só em alguns? Como que isso funciona aqui dentro? Excelente pergunta, André. A gente tem aqui na FIAP todo um ecossistema que fomenta a inovação, empreendedorismo. E, realmente, né, o mundo mudou, a educação precisa acompanhar essas mudanças. É um desafio, atualmente, para todas as organizações na área da educação se reinventarem, se conectando com uma linguagem, com os jovens, com essas mentes brilhantes que vivem um momento ímpar de oportunidades, né? Porque, de fato, as tecnologias são ferramentas importantes que eles podem utilizar para inovar. E já puxando essa questão de inovação, que o André trouxe muito bem, inovar ela é uma arte, uma habilidade, né? Uma forma de trabalho também bastante técnica que permite que a gente resolva problemas, André. E resolvendo problemas, a gente entregue valor para as pessoas. Você sabia que a gente teve até um comentário aqui no chat há pouco, dizendo que inovação é criar impacto no entorno. E eu achei que isso é bem complementar ao que tu está dizendo, Cláudio. Exatamente. E a gente acredita demais nisso aqui na FIAP, tanto que inovação permeia toda a nossa matriz curricular. Todos os cursos, em algum momento na matriz curricular da FIAP, tratam do tema de inovação e principalmente com esse olhar de impacto, né, de transformação, impacto positivo no mundo. Até se a produção me permitir, aí eu trouxe uns slides para a gente comentar sobre o que a FIAP oferece para os nossos alunos como apoio, uma vez que a gente acredita demais nessa capacidade dos jovens e desse público de transformar o mundo. Então, eu vou colocar aqui rapidamente aqui a nossa matriz curricular. Então, no lado esquerdo, aí, a gente tem nossos cursos da graduação e, do lado direito, os nossos programas de pós-graduação MBA. Todos esses cursos, quer sejam mais técnicos, como engenharia da computação, ciência da computação, sistemas de informação, enfim, cursos mais técnicos, quanto cursos na área de negócios, como o nosso bacharelado em administração, gestão de tecnologia da informação, marketing, todos esses programas, eles têm, em algum momento, na matriz curricular dos cursos, inovação em negócios. Então, são disciplinas que trazem esse olhar, né, de como a gente traz inovação para o ambiente empresarial, como que a gente desafia esses jovens a criarem seus próprios projetos de startups, né, que são ideias que se tornam aí, empresas ou potenciais empresas, né, num curto espaço-tempo. E a gente tem, dentro dessas matrizes curriculares, uma metodologia proprietária da FIAP, André, que só a FIAP tem. Então, todo mundo, hoje em dia, no mercado, procura criar metodologias ativas, trazer para a educação algo que, de fato, se conecte com essa galera aí tech e conectada, né? Essa galera que já nasceu conectada, mas, de fato, a gente tem feito isso aqui na FIAP com muita
alegria aí de ver resultados incríveis. Então, a gente tem aqui na FIAP, por exemplo, os challenges, né, no qual o aluno cria soluções para empresas reais. Então, grandes empresas trazem dores, desafios, problemas corporativos reais. E os nossos alunos em equipes, né, que essa é uma das habilidades fundamentais hoje, né, trabalhando em equipe, eles propõem soluções para essas grandes empresas. E essas soluções não ficam só na teoria, não, André. Eles desenvolvem soluções reais que, de fato, muitas vezes são implementadas, são aproveitadas aí por essas grandes empresas parceiras. São mais de 400 empresas parceiras hoje no nosso ecossistema. Todas as grandes empresas, as Big Techs, elas estão aqui com a gente na FIAP. E, nos últimos anos, a gente tem o Startup One, que aí o Startup One é uma jornada de empreendedorismo. Então, também, novamente, aí, em grupos, os alunos criam seus projetos de startups. E esses projetos, né, o nosso Startup One, muitas dessas ideias já se tornaram negócios e negócios de sucesso. Como o Fabiano, que está aqui conosco, e ele é bastante humilde, porque ele conta, não, ganhei o Shark Tank Brasil, investimentozinho inicial de R$1 milhão, entendeu? Porque além de ser um aluno brilhante aqui, um orgulho aqui para a FIAP, ele também alguém que tem aí um enorme destaque aí no ecossistema, né? Então, a empresa dele, a Soul Prime, tem se destacado no mercado e, recentemente, aí, recebeu novamente investimento. Então, são casos de sucesso que nos enchem de orgulho. Aqui, uma honra que a gente conhecer pessoas como o Fabiano e outras pessoas que vocês vão conhecer aí logo mais aqui nessa live, que são alunos e ex-alunos que constroem dia a dia essa transformação no ensino, trazendo o que você disse, André, impacto para a sociedade. É isso que nos move. E o mais legal, então, é que a gente tem, e deixa eu ver se eu entendi se é isso mesmo, tá, Cláudio? Mas a gente tem inovação nos cursos de tecnologia e tem tecnologia nos cursos de gestão propiciando inovação, ou seja, está espalhado para tudo quanto é lado, é isso? Está espalhado para todo lado. Claro que alguns cursos têm isso mais no core. Por exemplo, o nosso bacharelado em administração, ele tem essa ênfase, né, esse foco na área de transformação digital, ele tem bastante conteúdo voltado à inovação aí para quem curte muito isso. Tem outros cursos que trazem isso dentro da formação, um pouco mais sutil, porque o curso tem uma carga horária maior nas competências técnicas, né, de desenvolvimento, de programação, enfim, do core do seu próprio curso. Mas quem gosta de inovação vai curtir muito a FIAP, porque aqui a gente trabalha isso em todos os cursos. Que legal, que legal. Acho que eu vou te dar a palavra, mas eu queria ver o vídeo da tua participação no Shark Tank. Eu acho que isso vai ajudar eu te fazer, inclusive, a próxima pergunta, que eu vou tentar conectar tudo, hein? Vamos ver se eu consigo. Ver essa vergonha, né? A produção vai preparar ali o vídeo? Meu nome é Fabiano Miranda e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a Soul Prime, um super aplicativo SocialFi, que nada mais é do que uma rede social integrada com finanças. Desenvolvida com tecnologia blockchain, entregamos privacidade, transparência e a monetização dos seus dados. Dividimos parte da receita dos nossos anunciantes com usuários e criadores de conteúdo. A Soul Prime é uma rede social completa. Você pode fazer amigos, postar fotos, postar vídeos e ainda desfrutar da tecnologia Web3. E eu queria saber quem vai navegar nesse oceano de inovação, onde o usuário é o ponto principal da nossa rede. Tá aceito. Tamo junto. Parabéns, veio decidido. Obrigado pela confiança. Valeu. Obrigado. Não, antes de mais nada, parabéns, Fabiano. Assim, eu fico imaginando o desafio. Eu tô nervoso, né? A gente tem aqui umas 30, 20 pessoas aqui, eu tô nervoso. Eu fico imaginando o tamanho do que você viveu ali. Mas não foi o seu primeiro palco de pitch, certo? Não. O seu primeiro palco foi aqui, é isso? O primeiro, assim, para muita gente foi na final do Startup One. Eu estava super nervoso também, só que no Startup One tem aquele ambiente do teatro, tudo escuro, então eu acabo não vendo a galera, né? Agora, ali no Shark Tank foi algo... Até no começo, depois que eu termino o pitch, o Semesato brinca comigo, você está bem? Seu batimento está dando 185. Eu falei, não, normal, eu sou assim, mentira, eu estava a perna... E assim, foi uma experiência muito bacana. Aquele pitch ali, eu ensaiei, sei lá, umas 1000 vezes, pelo menos. Eu ia para o banheiro, eu ensaiava, eu ia almoçar, eu ensaiava. Minha família inteira decorou o pitch. Você tem 2 minutos para falar e não pode errar, né? Então, no final deu tudo certo e abriram-se aí muitas portas para a gente.
Pegando até o gancho que o Cláudio estava falando de inovação, né, Cláudio? Não sei se você lembra, é uma honra até estar com você aqui. Para quem não sabe, o Cláudio me deu aula, tá? Hoje ele é meu coordenador aqui na FIAP. E a primeira aula, o primeiro trabalho que você me passou no MBA, eu apresentei no metaverso. Não sei se você lembra disso. Claro que eu lembro. Eu levei esse negócio do metaverso, falei, pô, ninguém vai entender nada, e a gente fez, eu coloquei toda a sala dentro do metaverso, a gente apresentou lá, então eu já olhava para essa parte de blockchain já há algum tempo, né? E foi bem legal, né? Tirar uma nota boa. Não, mas foi bem legal. O Fabiano, ele criou a sala de aula com os alunos que nós tínhamos aqui fisicamente na FIAP, no ambiente virtual. Então, eu dei uma aula ali, ele criou o meu avatar, existia o Cláudio ali no ambiente virtual, e eu dei uma aula para a turma do Fabiano no metaverso. Foi fantástico. E foi bem legal. E essa parte que você falou de inovação, né? Hoje eu dou aula para uma turma de administração e eu dou aula de tecnologia exponencial. Então, é o tempo todo inovação. Por um curso que você fala, pô, administração, não, eles são sedentos ali para saber de IA, para saber de tudo que tem, né, de mais novo, né, no mercado. Então, a FIAP realmente, eu atesto, tá, pessoal? Vale muito a pena. Até porque é isso, né? A gestão está precisando cada vez mais desse movimento de inovação e os cursos de gestão são, hoje, espaços de inovação, sim. Né? Um olhar mais de negócio, um olhar mais de empreendedorismo, mas não tem como falar de negócios e empreendedorismo hoje se a gente não fala de um processo inventivo, inovativo e por aí vai, certo? E é tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Hoje, a gente tem que estar, como gestor, né, sempre conectado, sempre tentando entender o que está acontecendo, porque tudo muda muito rápido, e eu deixo drivado o meu time, né? Tanto para quem eu dou aula, como para quem eu trabalho, que a gente tem que estar sempre ligado e conectado com o que está acontecendo no mundo. E deixa eu dar um spoiler aqui, assim. A gente falou muito do seu passado, da sua participação no Shark Tank, no Startup One, nos seus pitches, mas hoje a gente vai ter pitch e você vai estar na posição oposta. Tá preparado? Estou preparado para tentar orientar, passar um pouco aí, né, desse aperto que a gente já passou. Estou com dó das startups já que vão estar aqui, mas estou preparado. Está com dó? Você sente dó mesmo? Eu já passei por isso. Isso é empatia, esse é um processo de empatia. Esse é um processo empático, né, Cláudio? A gente sabe que já viveu. Se coloca no lugar do... seu sofrimento. Agora, por favor. Não, e a gente vai também contar com a ajuda do pessoal de casa. Então, não percam aqui no terceiro bloco aqui dessa live, vocês estarão na posição de avaliadores também, porque é muito importante para a gente conhecer a opinião de vocês. Aqui na FIAP a gente troca isso o tempo todo. Então, vocês também vão participar e vão conhecer 3 startups e vão votar aí de casa qual startup você achou mais interessante aí. Qual startup você investiria se você fosse hoje um investidor? E tem prêmio. Tem prêmio físico e tem um prêmio bem interessante. A gente está com um parceiro falando em Challenge. Tem uma parceira que é a Balk. Ela é parceira em Challenge. Não é a única parceira de hoje. A gente também vai estar com uma representante do Hospital Sírio-Libanês. Mas a gente tem a Balk aqui, que vai premiar com uma mentoria de comunicação. E de comunicação e marketing. A startup vencedora hoje, quem decide, né? Quem decide são vocês. Certo? Vamos fazer uma brincadeira? Vamos? Vou convidar todo mundo a participar. Você que está no chat agora, você vai junto comigo, com o Fabiano e com o Cláudio, dizer se a frase que eu estou colocando aqui é um mito ou é uma verdade. Né? O empreendedorismo, a inovação, a gestão, a tecnologia está cheia de mitos. Né? E você vai me ajudar a desmistificar isso, dizendo se a frase trata-se de um mito ou trata-se de uma verdade. Eu vou pedir o seguinte, eu vou fazer a pergunta, eu vou deixar o pessoal do chat responder rapidamente e depois vocês levantam a plaquinha, tá bom? Eu combinei com eles antes aqui, quem está no chat nos assistindo, eu combinei antes aqui que eu não vou desmentir. O que eles falarem é o que eu estou considerando. Então não discordem entre vocês, tudo bem? Vamos manter uma coesão, certo? Bora lá. Então, vamos para a primeira frase. Startups são as únicas empresas realmente inovadoras? E aí, pessoal que está em casa, no chat? Startups são realmente as únicas empresas inovadoras? Mito ou verdade? E aí, já temos aí no chat alguma resposta? Mito. E aí, vocês acompanham o chat, gente? Tem que levantar ao mesmo tempo aqui, pá? É isso. Mito, ó. E o chat mandando aqui, ó. Certaurus, mito.
E aqui a nossa banca de hoje concordou que é mito. Alguém quer comentar brevemente por que é mito? Bom, eu acredito que uma startup, né, por definição, ela era uma empresa numa fase inicial. Né? Na literatura aí de 2010 para cá, assim, muito no movimento que aconteceu lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, a literatura se apropriou desse termo startups para empresas inovadoras de base tecnológica que, através da tecnologia, criavam modelos aí repetíveis, escaláveis, né, com grande potencial de sucesso. Então, isso virou aí sinônimo de startups. E, obviamente, essas startups nascem inovadoras. Elas têm, na sua essência, a inovação. Mas não quer dizer que apenas as startups sejam inovadoras ou que precisem inovar. Né? Atualmente, na verdade, todas as empresas precisam inovar. Né? Então, a gente tem um mundo em pujante transformação e as empresas que não inovam, né, que não se reinventam, né, com o tempo, elas podem se tornar obsoletas, né, e até mesmo desaparecerem. Né, por se tornarem empresas aí que não atendem mais necessidades humanas. Né? O André falou muito bem no início, né? Inovar tem a ver com trazer valor para as pessoas. Né? Então, todas as empresas precisam inovar. Concordo. Acho que é o ponto principal, né? Toda startup tem que nascer inovadora, mas nem toda inovação vem da startup. Então, tem muita empresa que se reinventa. A gente fala muito isso no escritório, né? Hoje, na Soul Prime, que virou Soul, adquirida pela Prospera, a gente fala muito. Depende do que a gente for criar, já nasceu morto. Sua ideia já nasceu morta. Então, a gente tem que estar pensando toda hora fora da caixa. E quem já está liderando o mercado, quem está puxando, tem que pensar em inovação também, porque senão está fadado ao fracasso. Né? Maravilha. Então, vamos mais uma vez aqui para fato ou fake. Tá bom? Resolvi modernizar, resolvi tornar moderninha a pergunta. Beleza? Então vamos para fato ou fake. Acho que está mais moderno isso, Cláudio. Então vamos lá. Jovens podem liderar projetos inovadores mesmo no início de carreira? Então, pessoal do chat, jovens, né? Quem está ali com pouca idade, é isso que jovem quer dizer. Podem liderar processos inovadores? E aí, valendo um tempo aí, 10 segundos para vocês. Né? Enquanto isso, vocês já vão, por favor, hein? Já comecem a se preparar, tá? Bom, vamos ver. E aí? O pessoal está com medo de responder. O chat ainda não interagiu com fato ou fake, né? É o jovem com medo de dizer eu posso, eu devo inovar. Mas e aí? Então vamos votar, vamos lá. Fato ou fake? Fato, gente, certo? Né? Não há idade para inovação. Claro que a maturidade vai trazer alguns elementos importantes, alguns conhecimentos importantes. Não adianta a gente inovar jovem achando que conhecemos tudo, mas a idade não é o único elemento. Estou correto? Acho que é certíssimo. Eu comecei com 19 anos, não tinha R$1 no bolso, montei minha primeira empresa com dinheiro emprestado de um tio meu na época. Falando nisso, um abraço, Gilto, obrigado. E essa empresa se tornou a maior distribuidora de óculos do Brasil, private label, na época. Eu vendi essa empresa em 2021, mas eu comecei com 19 anos. Zero experiência, tinha um sonho, uma vontade de fazer acontecer. Tomei muito na cabeça, tá? Porque a gente tem esse problema de achar que vai dar tudo certo, e isso aí é fato que não vai dar. Mas acabou a jornada, né, valendo a pena, porque aprendi muito na jornada. E hoje eu uso muita coisa que eu aprendi lá atrás, mas comecei com 19 anos. Tinha só coragem, e eu acho que nada na cabeça. Por isso que eu gosto. Eu gosto da resposta depende por conta disso. Depende. Tem gente jovem com muita capacidade, tem gente que mais velha usa experiência para fazer isso. Então acho que está justo. Vamos para o último fato ou fake. Combinado? Vou escolher um aqui, ó. O universo da tecnologia não tem conexão com criatividade. Essa pega no coração, hein, gente? E aí, você que está em casa, você que está no chat, não sei se necessariamente em casa, mas você que está aí no chat. E aí? Você que é um programador, um desenvolvedor você se identifica como alguém inovador? Já está aqui assistindo há 3 dias, né? A Semana Carreira Tech, já está no 3º dia aqui com a gente. E aí? O universo da tecnologia não tem conexão com a criatividade? Ih, o pessoal está pondo fato. Ixi, ó. Eu acho que a gente vai ter que contrariar o chat agora. Ufa, ó, surgiu um fake ali e me deixou mais tranquilo. E aí, fato ou fake, gente? Será que é fato? Será que é fake?
Fake, fake. Essa pergunta é polêmica aí. A resposta aqui deveria ser depende, igual o André falou, viu? Porque a gente tem, né, a inovação, tem um filme que eu acho fantástico aí, pessoal que tiver aula comigo aí, você que está pensando em fazer faculdade, vocês vão ver que eu gosto muito de trazer filme, né, para minhas aulas. Tem um filme que eu gosto de trazer para a gente entender a inovação antes da tecnologia, que é o filme que conta a história do McDonald's, né, o Fome de Poder. Então, ele é um filme fantástico aí, sobre vários aspectos, mas tem um aspecto incrível, que os irmãos McDonald's lá, eles revolucionam aquele conceito do fast food, reduzindo o tempo de produção de um combo, né, que era o lanche, a batata e o refrigerante, de 30 minutos para 30 segundos. Então, com isso, eles ganham ali uma vantagem competitiva incrível. E nesse modelo, a gente não está falando de tecnologia da informação. A gente está falando da tecnologia como uma nova técnica para produzir, né, o alimento, ali, no caso, ali, o fast food. Mas, quando a gente traz isso para a tecnologia, a gente observa que, da mesma forma, a gente usa a ciência, usa a tecnologia, nesse caso da informação, através dos nossos códigos, da programação, do desenvolvimento, para fazer a mesma mágica. A mesma mágica. Então, a gente tem na tecnologia uma grande aliada para, de fato, fazer com que a inovação aconteça. Não é verdade? Porque você precisa da tecnologia para materializar aquele desejo, aquela necessidade, né, que as pessoas têm, e atualmente os modelos que a gente vê por aí não estão entregando ainda. Então, elas são coisas que andam, muitas vezes, de forma complementar, né? Uma coisa ajuda a outra, né? 100%. Muito bem, muito bem. A gente acha que tem uma pergunta aqui, um comentário aqui, uma pergunta bem interessante do chat, a produção vai colocar aqui para mim. Foi um destaque aqui que a gente teve. Tá bom. A produção está cantando. Eu vou reproduzir. Ah, legal. Ó. Quais conhecimentos e habilidades são necessários para quem quer trabalhar com inovação? Então, olha, tá ali na tela e é bem interessante, de fato, a gente compreender aí o que é necessário em termos de conhecimento, de habilidades. A atitude a gente sabe que não pode faltar. Né? Então, quando a gente olha, né, para o chá ali das competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, a atitude não pode faltar. Mas quais os conhecimentos e as habilidades, Fabiano? Eu acho que o primeiro é ter a criatividade, né? Querer fazer acontecer, né? Então, para você trabalhar com inovação, você tem que ter, primeiro, alguma criatividade e vontade de fazer acontecer. O restante, eu acho que você vai aprender na jornada, né? Eu falo muito isso aí. Você olha para o começo, olha para o final, mas o conhecimento vem na jornada. Então, a habilidade, assim, eu por exemplo, estou aprendendo todo dia. E vocês sabem, aqui todo mundo dá aula, né? A gente aprende 2 vezes, a gente se prepara para dar aula. Então, a habilidade você vai adquirindo, e é no decorrer da carreira, pessoal. Não tem como você ter 19, ter 20, achar que você vai ter experiência de 30, de 40. Quando eu tinha 19, eu achava isso, né? Imagina aquele... Meu pai está falando para mim, não sabe nada, coitado. E eu aprendi isso a duras penas na jornada. Então, assim, você vai adquirindo, né, essas habilidades. E eu acho que o que eu bato muito, você tem que estar sempre antenado com o que está acontecendo. Então, hoje é IA, eu vou aprender IA. Amanhã é Python, eu vou aprender Python. E você vai adquirindo essas habilidades. Então, assim, acho que é criatividade, força de vontade e querer fazer acontecer. Ó, Carvajal, o pessoal tem comentado ali, ó, falando muito de liderança, falando muito de empenho, de poder de comunicação. Podia comentar um pouquinho para a gente? O que você pensa também desses conhecimentos e dessas habilidades? Não, eu acho que essas habilidades que o Fabiano trouxe são fundamentais. E você que eventualmente está pensando aí, poxa, eu não me considero uma pessoa criativa, eu tenho dificuldade para trabalhar com novas ideias, tenho medo de arriscar e não dar certo. Então, eu convido você para conhecer ferramentas que ajudam você no processo de inovar. Então, havia também um outro mito de que inovação era para algumas pessoas que já nascem criativas, né? Uma pessoa tem que ter um dom para ser uma pessoa inovadora. E, de fato, não é assim. A gente tem metodologias, tem ferramentas que ajudam as pessoas a trabalharem em inovação.
E com o uso dessas ferramentas, você desenvolve essas habilidades, né? Você pode se tornar uma pessoa inovadora, você pode criar boas ideias, tanto na empresa para a qual você trabalha, quanto criando a sua própria empresa, aprendendo essas ferramentas, como, por exemplo, o Design Thinking, o Canvas proposta de valor, o Canvas modelo de negócios, e N outras ferramentas que estão disponíveis no mercado e que são ferramentas que ajudam as pessoas a desenvolverem essa habilidade. Então, a gente observa que nas grandes organizações que hoje estão estruturando essas áreas de inovação, elas contratam pessoas com, obviamente, que tenham interesse e perfil, né, para essa área, mas elas desenvolvem essas pessoas, né? Inclusive com cursos, né? Muitos dos nossos alunos iniciam como estagiários em grandes empresas, em diversas áreas, e passam a trabalhar de forma inovadora, até pela própria cultura da empresa. Então, não fique preocupado se hoje você não se vê uma pessoa inovadora, não acha que tem medo de errar. Uma das coisas mais fantásticas da área da inovação é que você precisa se jogar. Se joga. Em que sentido? Né? Você não vai acertar todas, ninguém vai acertar todas, mas para você inovar, você precisa tentar errar rápido, né? Aprender rápido com o erro. famoso salto de fé, né? Exato. E você vai cometer erros, e esses erros são importantes, porque quando a gente erra, muitas vezes, a gente aprende mais do que a gente acerta. E você vai se desenvolver e vai criar aí, com muita persistência. Acho que persistência é uma outra habilidade importante para quem quer inovar. Às vezes você tem várias tentativas até que você dê certo. Até vou aproveitar e perguntar para o Fabiano se a primeira empresa que ele montou deu certo, ou se ele precisou errar muito até, de fato, acertar e se tornar um empreendedor de sucesso. Não, ele quase foi o Caíto. Ele falou aqui, ele estava comentando lá. Ele teve empresa de private label de óculos, quase foi o Caíto. Quase que ele chegou na posição oposta no Shark Tank. Deixa eu aproveitar a pergunta do Cláudio e já conectar mais uma. O Natan, apesar de sermos aqui, né, um palmeirense e 2 corintianos, o Natan, São Paulino ali, está perguntando para a gente, né, como inovar em um mundo onde muitas ideias já foram pensadas e desenvolvidas, né? O que seria um diferencial? Então, se você puder responder as duas coisas para a gente, assim, deu certo de primeira? E como inovar nesse mundo em que parece que tudo foi criado? Não deu certo de primeira. Obviamente, eu quebrei 2 vezes nessa jornada. Eu comecei com Caíto Maia. Eu trabalhava lá, prestava serviço, e aí eu decidi sair para montar a minha. Mas nessa jornada aí que levou quase 20 anos, deu muita coisa errada no caminho. Então, não esqueçam isso, tá? Isso é um mito total que vai dar. E a primeira falência veio também aos 21. Eu tive minha primeira falência aos 21. Teve um choque de realidade cedo, né? Maravilhoso. E eu acho que esse é um caminho da inovação e do empreendedorismo, né? Você tem a ideia, você tem aquele spark, e depois você tem um choque de realidade. Tudo que você achar que vai dar errado, acredite. E aí você aprende, né, no decorrer dessa jornada. E às vezes até o que você acha que vai dar certo... Vai dar errado. Você tem certeza. O que você tem certeza que vai dar certo é o que dá errado. Não tenha dúvida. E assim, até pegando o gancho da Soul, né, agora, esse contrato que a gente acabou de fechar. Eu saí do Shark e agora vamos bombar uma rede social descentralizada que monetiza o usuário, e de repente veio para algo que até eu vou trazer para o nosso GS agora, né, Global Solutions, uma empresa voltada para a sustentabilidade, uma Green Loyalty Tech, e com uma proposta totalmente inovadora que conectou muito com a Soul Prime. Então, o que a Prospera faz, né, dando um ganchinho aqui, ela gera pontos de energia, chamam pontos ECOA. Então, esse ponto ele é capaz de zerar a sua conta de energia. É algo único no mundo e a gente está conectando na Soul Prime. Então, o usuário hoje ele vai ganhar pontos de energia também, onde ele pode pagar a conta de luz dele, enfim. Então, é algo muito legal. E foi isso que conectou. Eles procuraram e falaram, pô, você tem algo inovador, construído com tecnologia blockchain, o que você acha de colocar um programa de sustentabilidade na plataforma? E a gente começou a negociar e deu tudo certo. E a gente está bem feliz, vai lançar agora, né, para o mercado, nesse mês de junho. Então, foi algo que saiu ali de sustentável, viu a tecnologia, viu a inovação, e teve essa conexão. Foi sensacional. Poxa, eu fico muito feliz de ouvir isso e acho que tem uma coisa que é muito importante, eu queria compartilhar com quem está nos acompanhando, que aqui na FIAP a gente vê alunos desenvolvendo projetos reais, empreendendo, ou alunos criando projetos para empresas e implementando esses projetos em empresas.
E a gente, muitas vezes, acaba vendo professores investindo em projetos, como eu já investi em algumas startups aqui de alunos e ex-alunos aqui da FIAP, e a gente vê pessoas, às vezes, tomando um café aqui e falando, de fato, de negócios, né? Fazendo investimentos, empreendendo e com inovações significativas aí, né? Como o Fabiano está trazendo. E é uma coisa que é muito diferente da faculdade que eu estudei. Há muito tempo atrás, tá, pessoal? Há muito tempo. Porque aqui não tem uma distância entre professor, aluno, professor, coordenação. A gente é muito próximo, né? E essa conexão acho que faz muita diferença, né? Como amigo, né? Você tem um professor ali como... Tanto que, assim, muitos que me deram aula são meus amigos hoje. Mas deixa eu aproveitar, já que a gente está falando de aluno, já que a gente está falando sobre a experiência dos alunos, sobre o quanto é rico essa vivência no ecossistema, essa vivência na FIAP e tudo mais, vamos dar uma olhada em 2 VTs, tem 2, o Lucas e o Kleber, vão falar um pouquinho para a gente de como foi a experiência, e a gente aproveita isso, inclusive, para dividir o nosso bloco, porque esse bloco a gente falou mais de empreendedorismo, de inovação, de startup, mas a gente vai ter que olhar agora para a inovação em grandes empresas também. Então a gente ouve os nossos alunos agora no vídeo e depois a gente volta com uma convidada especial para falar um pouquinho de inovação em grandes empresas. Tá? Podemos? Solta o VT. Sou Lucas Safon Pereira, sou o diretor de Estratégia, Inteligência de Mercado, Inovação e Clientes aqui na Allianz Seguros. E a minha trajetória profissional ela começa pela FIAP, onde eu me formei em Administração de Empresas. E logo no começo da faculdade, né, isso foi um grande privilégio e acho que também uma grande oportunidade aí que o nome da faculdade nos traz, é que eu já consegui um bom estágio na área de gestão de projetos numa grande consultoria. Sou Kleber Almeida, gerente de engenharia de software na B3. Estou na área de tecnologia há mais ou menos entre 20 e 25 anos, perdi a conta já. Comecei a trabalhar cedo, né, fiz colegial técnico em tecnologia, né, fui office boy, trabalhei em central de atendimento, fui estagiário e fiz bastante coisa, né? Mas assim, mesmo quando eu não era da área de tecnologia, eu sempre buscava usar a tecnologia no meu dia a dia. Meu dia a dia de trabalho começa normalmente eu tenho algumas dailies pela manhã, follow-ups dos projetos que eu participo, dos fornecedores e também questões relacionadas a alguns projetos que estou com o meu time direto, tá? E aí eu começo a fazer como se fosse um kick-off do meu dia e o kick-off da minha semana. Normalmente, à tarde, a gente tem reuniões de alinhamento, fazendo gestão de time, fazendo alguns ajustes aí de rota, ajudando que as coisas andem conforme a gente pensa. Antes mesmo de eu ter me formado, né, no penúltimo ali semestre, eu acabei migrando, né, de área da consultoria para trabalhar na área de tecnologia do Itaú, com a parte também de gestão de projetos. Então isso mostra, né, o poder e a força que uma boa graduação tem. E hoje eu trabalho aqui na Allianz, né, cuidando, né, de todo o portfólio, né, de projetos, mas também cuidando da área de estratégia, de inovação e de clientes da companhia. Esses projetos a gente gerencia eles no dia a dia, fazendo com que a gente não perca o foco, né, desses projetos, porque são realmente os projetos que vão mexer ali nos principais indicadores da empresa. Não só em resultado, mas também em eficiência operacional, em qualidade, em gestão de clientes. E isso é muito importante para que a gente possa atingir realmente os nossos grandes objetivos como companhia. E no meu dia a dia a gente acaba fomentando muito a inovação, né? Então não tem como, apesar de a gente ter um bom portfólio de projetos priorizado, classificado, gerenciado, a gente fica diariamente, né? Eu busco diariamente novas iniciativas, novas rotas, novas formas, novos processos. Isso faz com que a gente pense em inovação todos os dias para que a gente possa trazer ações e novos projetos para dentro da empresa. Costumo dizer que inovação ela é o meio. Né, fazer as coisas de modo inovador. Quando eu me vi sendo uma pessoa inovadora, foi quando eu comecei a entender o negócio, entender o propósito, entender o sentido daquele software, daquela solução que a gente estava desenvolvendo. Tá? Que isso me encantou na área financeira. Quando a gente consegue entender como o cliente pensa, conhecer o nosso negócio e conseguir facilitar essa jornada, a gente entregou uma inovação. Uma das coisas que mais me motiva a trabalhar com inovação é que a possibilidade realmente de transformar a companhia.
Então, eu tenho o sentimento que eu não estou fazendo apenas aquilo que me pedem, né? Eu consigo trazer coisas novas para a empresa, eu consigo transformar o resultado e ver realmente as minhas ideias sendo implementadas. Isso me motiva muito, porque é um dia a dia muito desafiador, realmente, quando a gente trabalha em grandes companhias, cada dia é mais desafiador que o outro, e o que me motiva a manter, né, essa energia é realmente quando eu consigo ver que eu estou transformando ações, ideias que eu tinha em resultados dentro da empresa. E nada melhor do que a gente conseguir deixar realmente o nosso legado dentro da companhia, né? Você percebeu agora como inovação de fato diz muito mais respeito a trabalhar com pessoas, a trabalhar com ideias, com diferentes problemas, diferentes necessidades, do que necessariamente só com tecnologia? Essa é a grande brincadeira da inovação. A inovação te permite todo dia resolver a dor de alguém, resolver um problema do seu entorno de uma forma nova, de uma forma disruptiva, de uma forma incremental, mas de uma forma a melhorar a vida na sociedade. E acho que agora a gente vai falar um pouquinho sobre inovação em grandes empresas, e eu tenho uma convidada muito especial, acho que já temos, né, produção, a Júlia? Então, Júlia, se você pudesse se apresentar para a gente, estamos te ouvindo já. Olá, pessoal, boa noite. Consegue me ouvir? Conseguimos, Júlia, conseguimos sim. Prazer enorme estar aqui com vocês. Aqui desse lado, eu gostaria muito de estar aí com vocês, mas estou aqui no hospital ainda. Eu sou a Júlia, estou como coordenadora de inovação no Sírio-Libanês. Hoje eu fico responsável por 2 frentes de inovação aqui na instituição. Uma delas é cultura de inovação. Então, vocês estavam falando um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente capacita, como que a gente dá ferramenta para que toda a instituição, para que todos os nossos colaboradores consigam atuar no desenvolvimento de projetos de inovação. E uma outra frente que é realmente implementação de projetos de inovação. Como que eu consigo fechar parceria com empresas, com outras empresas, com universidades, que é o que a gente vem fazendo aqui, junto com a FIAP e com startups. Ô, Júlia, é muito legal ter você aqui, porque eu sei que o Sírio, né, e você são os nossos parceiros em algumas challenges, correto, Cláudio? São parceiros, é isso, né? Exatamente. A gente tem a honra de contar aí com o Hospital Sírio-Libanês, uma instituição que é referência em saúde mundialmente. E a gente, aqui na FIAP, a gente tem uma parceria com o hospital, numa área que a Júlia coordena, e a gente tem um braço que apoia uma iniciativa de inovação aberta aí do hospital, né, uma parceria que já é o 2º ano, no qual o hospital traz um desafio para os nossos alunos da graduação trabalharem soluções. Então, Júlia, se você quer contar um pouquinho aí para nós de como é que é essa parceria. E eu vou aproveitar, tá bom? Júlia, eu vou aproveitar que o Cláudio já fez a pergunta dele e vou emendar aqui. Deve ser bem desafiador trabalhar num hospital, com inovação no hospital, com desenvolvimento de cultura de inovação no hospital. Então, além de contar como é a parceria, conta um pouquinho dos seus grandes desafios, dos seus grandes projetos. Vamos lá. Então, primeiro respondendo a pergunta do professor Cláudio, já é o 2º ano que a gente participa do Challenge, sempre levando desafios reais, desafios que são priorizados aqui na instituição, para que os alunos nos ajudem com soluções, e sempre trazem ideias valiosas, né? A gente sente que esses alunos eles se debruçam realmente para entender qual que é o nosso problema, qual que é o nosso desafio, qual que é o nosso contexto. Então, muitas vezes eles vêm até aqui para conhecer e vivenciar na prática como é o nosso desafio, como é o nosso dia a dia. E, além disso, a gente aproveita também como uma ação de cultura de inovação. Então, quem está apoiando os alunos, mentorando e avaliando, não é somente o time de inovação, é o time da área de negócio que vai receber e que vivencia aquele desafio, que vai receber aquela solução. Então, é uma parceria sólida, já estamos no 2º ano e que a gente vê muito valor, porque traz novas ideias, novas cabeças pensantes para atuar nos nossos desafios. E aí, emendando desafios, né, como vocês me perguntaram, nós temos alguns desafios de executar inovação no setor de saúde. Eu sempre falo que trabalhar com saúde e inovação é atuar num lugar complexo, mas que ao mesmo tempo traz muita gratificação, né? Acho que é um cenário apaixonante. A gente tem desafios, mas consegue
aplicar e gerar resultado na vida de algum paciente, na vida de alguma pessoa. Acho que os principais desafios que nós temos é em relação à regulamentação e aplicação de soluções em ambientes reais. Então, quando a gente fala de regulamentação, qualquer solução que ela for desenvolvida, que ela tiver um viés de uma solução de dispositivo médico, essa solução ela precisa passar por todo um processo de regulamentação e muitas vezes ser aprovada, por exemplo, pela Anvisa. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês. Nós temos uma solução que está sendo implementada em parceria com uma startup, que é um dispositivo IoT, que ele é colado aqui na região torácica do paciente, para monitorar a mudança de decúbito. O que é isso? Quando o paciente ele fica internado e muitas vezes acamado, sem conseguir se movimentar, a equipe de enfermagem, a equipe assistencial, ela precisa fazer a movimentação daquele paciente para ele não desenvolver uma lesão por pressão. E uma startup, ela teve a ideia de desenvolver esse dispositivo IoT, que ele vai indicando num sistema quando foi feita a mudança de decúbito, porque eu preciso cumprir esse protocolo de movimentar esse paciente de 2 em 2 horas e tem uma angulação correta. Então, o sensor ele consegue registrar quando foi feita a movimentação, qual que foi a angulação e me mostrar quais pacientes que eu preciso fazer a movimentação, então que está chegando próximo ao horário de movimentação. Essa solução, para a gente implementar em um hospital, ela passou por todo o processo de pesquisa científica, de validação, ela teve ela foi registrada na Anvisa como um software de dispositivo médico, para aí sim a gente trazer para um hospital. Então, sempre tem uma complexidade, estudo científico, muitas vezes leva bastante tempo até que a gente consiga aplicar essa solução num paciente. Então, acho que esse é um ponto de desafio, que é a regulamentação. Um outro ponto é que o ambiente real de uso das soluções, eles são muito diferentes de um escritório. Eu acho que isso é um diferencial quando a gente pensa, por exemplo, em uma solução que foi desenvolvida para banco ou para outras companhias que o ambiente principal é de escritório, né? Ali a gente está falando de um hospital. Então, imagina uma solução que ela foi desenvolvida num ambiente super controlado, ser implementada num centro cirúrgico, que tem vários protocolos de segurança e de qualidade para serem cumpridos, que tem protocolos de higienização também. Então, imagina, se esse dispositivo ele estiver no centro cirúrgico, não é o caso, mas como que eu levo para o centro cirúrgico, que é um ambiente super isolado? Então, tem vários pontos para a gente conseguir aplicar essa solução num ambiente real e aplicar também. Não imaginava que tinha essa área em hospitais, legal. E imagina aplicar isso na rotina da equipe assistencial, então, que já precisa cumprir diversos processos, diversos protocolos, cuidar do paciente, cuidar da família e ainda assim implementar uma nova solução. Então, a gente tem esse é um outro desafio. Como que eu construo uma solução no ambiente controlado, que muitas vezes é idealizada dentro de um escritório para ser implementada dentro de um ambiente real. Maravilha. Júlia, acho que tem uma pergunta para você, é isso que você está conseguindo ver, né? Se puder fazer uma pergunta para a Júlia, como uma estudante pode se preparar para ser inovadora na área da saúde? Isso já combina com uma outra pergunta que eu ia te fazer. Só lembrando antes que daqui a pouco a gente tem o desafio dos pitches e a Júlia vai estar com a gente aqui, tá? Então, muito importante, a Júlia vai estar com a gente aqui no desafio, auxiliando na seleção. E aí, respondendo essa pergunta da Letícia, eu vou pedir o seguinte, comenta um pouquinho de como você escolhe o perfil de quem trabalha contigo, né? Então, a gente está falando de perfil de pessoas inovadoras e tudo mais. Então, como a pessoa pode se preparar, de repente, para trabalhar um dia na equipe da Júlia e tudo mais? Legal. Acho que, emendando a pergunta da Letícia e o comentário anterior, né, que trouxeram que não imaginava que a gente tinha uma área assim em um hospital, nós temos a diretoria de tecnologia e a diretoria de TI. Dentro da diretoria de TI, nós temos uma área focada em dados. Então, como eu consigo olhar para os meus dados, cuidar com meus dados e, a partir deles, gerar insights, seja para o cuidado do paciente ou insights para financeiro, por exemplo, para eficiência, ou até de inteligência artificial, né? Como que eu consigo, a partir desses dados, implementar IAs para gerar soluções de suporte à decisão ou de apoio a diagnóstico. Quando eu penso em contratar
algum profissional, um primeiro ponto que a gente olha é se aquele profissional ele tem uma habilidade de organização, de criatividade, de resolução de problema, se é uma pessoa crítica, né, curiosa. Quando a gente lida com inovação, acho que a curiosidade é um dos principais aspectos a serem valorizados, porque normalmente a gente recebe desafios, né, como o Cláudio mencionou, de áreas que atuam no hospital e trazem para a gente, olha, eu tenho esse problema e eu quero implementar essa solução. E nesse ponto, nesse contexto, a habilidade de curiosidade é super importante para que a gente questione, entenda aquele desafio, tenha vontade de vivenciar aquele dia a dia para entender qual é o contexto e construir algo que faça sentido para o contexto da pessoa que vai receber aquela solução. E, além disso, que seja curioso e atento ao mercado, às tendências, às novas soluções que estão sendo implementadas. A gente sabe que as tendências, novas tecnologias estão surgindo e evoluindo cada vez mais rápido. Então, curiosidade para entender problemas, se conectar com a área, entender a realidade, qual que é o contexto, e também uma curiosidade para olhar para fora e se conectar, entender quais soluções, o que de novo está surgindo, o que eu posso trazer como solução. Então, acho que esse é um ponto super importante que a gente olha quando a gente vai contratar algum profissional que vai atuar com inovação. E muito foi falado também que a inovação não é feita sozinha. Então, não adianta eu ter uma área de inovação se eu não tiver, por exemplo, o time de enfermagem atuando junto comigo. Então, um outro ponto super importante é ter um bom relacionamento, conseguir se relacionar, se comunicar, ter uma visão sistêmica para entender o contexto e se relacionar com a área que vai atuar com a gente no projeto. Júlia, muito bacana. É assim, eu não vou me despedir de você porque você continua com a gente aqui. Eu quero mostrar um pouquinho agora a materialização disso tudo acontecendo. Então, quando que o desafio acadêmico, a inovação acadêmica encontra a grande inovação e a grande empresa, inclusive tendo o Sírio Libanês como um dos parceiros, eu queria mostrar o VT do Next, dos parceiros do Next. Vocês soltam para mim, produção, VT do Next? Nosso grande objetivo é ajudar os nossos alunos a tirarem um 10 na vida. Por isso, o ensino, o aprendizado tem que ser para valer, tem que ser real. E aí é um grande orgulho para a gente poder contar com mais de 80 empresas parceiras, trazendo seus desafios, seus challenges, seus problemas para os nossos alunos resolverem no dia a dia. Esse é o principal evento do mundo acadêmico de tecnologia para empresas do nosso setor. Então, sem dúvida nenhuma, esse evento faz com que a gente possa estar em contato com os alunos, aprender e saber o que está acontecendo e o que vem por aí. É a celebração de tudo que eles fizeram o ano todo. Então, ver no olho de cada aluno a alegria de estar entregando sua solução, estar ali no stand trabalhando com a sua solução, ou ali na batalha de robôs, defendendo aquilo que fez, é muito legal. Olha, um evento como esse, principalmente na realidade brasileira, é importante que você fomenta a atividade tecnológica nas carreiras iniciais. Você está fomentando o novo jovem, o jovem que vai fazer a diferença no futuro. Os alunos hoje, eles conseguem resolver problemas atuais com tecnologias que nós disponibilizamos e eles conseguem resolver problemas de forma simples. A gente acredita que os novos profissionais trazem o frescor das novas gerações com tendências e novidades, assim como atualizações de tecnologias antigas. Então, para a gente, conversar com o novo é conversar com o futuro. E a aproximação com os alunos dá uma confiança maior para as empresas, porque a gente já sabe, participando de um projeto de 8 meses com a FIAP, a qualidade dos alunos que são oferecidos para o mercado e que facilita muito a internalização dessas pessoas para projetos dentro das nossas empresas. Então essas parcerias trazem, de fato, o dia a dia corporativo para os nossos alunos, professores, para a FIAP, dá propósito para aquilo que a gente está ensinando para os alunos. Então o aluno não vem para a faculdade aprender lógica, ele vem resolver um problema real de uma grande empresa com a ajuda de uma Big Tech. Isso é aprendizado na prática. E
através da tecnologia a gente pode se reinventar, a gente pode reinventar a forma como a gente consome energia, a gente pode inventar a forma como a gente gera impacto social. Cada um aqui é um agente de criação do mundo que a gente quer viver. O Next é um evento maravilhoso, importante, né, para o Brasil, que desponta nesse mercado internacional de tecnologia, e o Next é uma grande promoção de tudo que a gente pode fazer aqui nesse país. O Next é maravilhoso, disso não dá para questionar. Vocês viram, eu comecei essa live um pouco mais tenso, acho que é natural. Agora já estou soltinho, então eu vou dizer que o Next é um dos meus eventos favoritos no ano, assim. Eu sou alguém que gosta de ritos, de passagem. Eu acho que esses eventos eles são importantes e o Next é uma das coisas mais gostosas que a gente tem no nosso ano. Mas eu tenho que dizer que esse momento agora aqui está se tornando também um momento de prazer, tá? Assim, olha, sair da posição de teto de vidro. Eu sempre tive na posição de teto de vidro, sempre tive meus pitches analisados, e poder participar desse momento de analisar o pitch de alguém vai ser muito interessante. E acho que era o momento mais esperado pelo pessoal que está no chat também. Tá? Quero primeiro, e antes de mais nada, agradecer a participação das 3 startups. Muito obrigado por vocês estarem aqui, por terem topado esse desafio. Eu sei que não é fácil, certo? A gente está colocando vocês numa saia justa, mas eu vou convidar aqui a Flávia Leite, é isso, Flávia? Da Isso Pop mesmo. Cult. Então, tá bom. Olá. Bem-vinda, boa obrigada. sorte, fique tranquila. A gente quer conhecer a sua startup, mostrar para o pessoal que está no chat o que é um pitch, como se concretiza esse momento importante de uma startup. Muito bem. Flávia, seja bem-vinda. Obrigado aí pela participação. A gente tem esse momento também no Next, né, que é o nosso evento no qual os alunos apresentam seus projetos. Né, todo ano a gente realiza esse evento aí entre o mês de outubro e novembro. E a Flávia já passou por essa experiência, né? Atualmente ela já está aqui já numa fase mais avançada, mas hoje ela está aqui por um outro prêmio, porque quem participa aqui tem prêmio. Então, para você que está nos acompanhando aí em casa, o pitch é uma maneira de apresentar uma ideia de negócios. Então, ela vai trazer ali o problema que ela está se propondo a resolver, a solução que ela criou, e o seu modelo de negócio, porque toda ideia, para se transformar numa ideia de negócio, precisa ter um modelo de negócio. Então, num curto tempo ali, o desafio da Flávia é passar essas informações para você aí em casa, e você vai avaliar se de fato você curtiu, se você atende ou não aí essa ideia. Eu vou só repassar as regras, já fica válido para você e para os colegas que estão aqui. Perfeito? 3 minutos de pitch. Tudo bem? Depois teremos 4 minutos de perguntas, comentários e tudo mais. Teremos votação. Então, você que está no chat, tudo bem? Por favor, vote, tá bom? Vote aí naquele dos 3 pitches que você achar melhor. Obviamente, espera um momento para votar nos 3. E você vai fazer só um favor para mim, tá bom? Você vai testar o passador de slide antes da gente começar a contar os 3 minutos. Perfeito, está funcionando. Maravilha. Tá bom? Você tem o seu retorno ali. E produção, posso liberar os 3 minutos? Posso? Preparado, Fabiana? Júlia em casa? Flávia, somos todos seus. Boa noite. Vocês sabiam que perdemos cerca de 200 dias da nossa vida escolhendo o que vamos consumir? Pois é. Dentre 5.000 títulos na Prime Video, 8.000 títulos na Netflix, 30 milhões de livros na Amazon e mais de 100 milhões de músicas no Spotify, nos deixam indecisos, onde caímos no paradoxo da escolha. Ficamos paralisados e, quando essa paralisia passa, ficamos insatisfeitos e ansiosos com a escolha que a gente poderia ter feito, gerando tristeza e frustração, segundo os correspondentes das nossas pesquisas. Pensando neles, criamos a Pop Cult, um serviço digital de curadoria personalizada de filmes, livros, músicas e séries. Nosso propósito é reduzir o tempo de escolha, te dando mais tempo para apreciar as suas experiências.
E como a gente vai fazer isso, né? A gente colhe dados pessoais, mais as suas preferências de gênero e subgênero, mais a sua vibe desejada do momento. Cruzamos essas informações com nosso catálogo de mídias diversos, obtendo um ranking percentual de compatibilidade personalizado. Não queremos competir com os gigantes do streaming. Assim como os nossos principais concorrentes, a gente não faz entrega dessas obras, mas o nosso diferencial é entregar uma curadoria personalizada bem completa. Além disso, 2 deles já foram vendidos, o que comprova que, de fato, é uma solução bastante interessante para o mercado. Na nossa receita, a gente adquire com assinatura freemium, com anúncios AdSense, com um programa de afiliados, onde os usuários podem adquirir um livro que a gente está indicando, por exemplo, e posts patrocinados, onde entendemos ser uma boa fonte de receita. Afinal, estima-se que $1 trilhão sejam investidos em publicidade de mídia e entretenimento em 2026. Atualmente, a gente está no modelo de MVP, já contamos com 17 membros, 7 deles já são assinantes. Temos 91% de satisfação nas nossas pesquisas e já entregamos mais de 1.000 recomendações. Uma visão rápida do nosso roadmap, destaco para esse ano, em julho, o nosso portal web responsivo e, no fim do ano, o lançamento do nosso algoritmo de recomendação personalizado por cards. Temos um time multifacetado e altamente capacitado para resolver o problema da Jenny e demais pessoas que sofriam de ansiedade para escolher o que eles vão consumir, mas que hoje desfrutam de boas experiências e melhores emoções. Afinal, a única escolha que eles precisam fazer somos nós. Muito bom, muito bom. Eu já assumo que eu fiquei tendencioso, que eu estou precisando dessa ferramenta lá em casa. Tá? Então eu vou assumir que eu fiquei tendencioso agora. Minha esposa ia me amar mais se eu levasse um negócio desse para casa. Mas eu vou deixar o comentário com o pessoal aqui. Fabiano, por favor, perguntas, comentários. Parabéns, Flávia. Sensacional. Essa é uma dor real. Eu tenho ela. Eu não posso, se eu for no shopping, eu não consigo escolher vaga. Se tiver 4, eu já falo, meu Deus, onde eu paro? E eu perco tempo procurando catálogo de filme, sempre. Então, acho que vocês têm um produto que resolve uma dor real. Eu queria entender um pouco a parte financeira, se vocês fizeram essa projeção para os próximos 6, 12, 18 meses, como é que vocês veem isso depois do lançamento da plataforma? Entendi que vocês estão ainda na fase do MVP, mas vocês fizeram essa projeção? Quanto que vocês pretendem arrecadar aí nos próximos 2 anos? Temos sim, a gente faz esse estudo frequentemente, a gente faz projeções de quanto que usuários a gente quer adquirir, o quanto de assinantes a gente precisa. Temos uma estimativa de já ter um bom retorno já dentro de 2 anos. Também já temos uma projeção boa dos próximos 5. Então, dando um gosto às nossas projeções de 5 anos, já queremos adquirir aí uma receita de 2 milhões. Então, as nossas projeções são muito boas, porque acreditamos que o nosso produto realmente sara uma dor. Muito bem. Produção, eu consigo chamar a Júlia? Consigo chamar a Júlia para fazer comentários? Então, vamos lá, Júlia. Cara, eu acho que daqui a pouco a gente vai adotar isso aqui nos leitos, hein, Júlia? Vamos pôr nos leitos do Sírio. Estou vendendo você, tá? Tá bom? Vamos adotar nos leitos do Sírio, Júlia? Parabéns pela apresentação, pelo pitch, pela ideia. Eu pagaria por essa ideia, eu pagaria por essa solução. Eu também sofro dessa dor, acho que vocês encontraram uma dor real, seja para a escolha de um livro, seja para a escolha de uma série. Às vezes a gente está tão cansado que só quer sentar e assistir qualquer coisa, em vez de ficar procurando. Então, acho que é uma dor real que vocês resolvem. Vocês pensam no futuro em fazer algum tipo de parceria com os streamings? Como que vocês se conectariam com eles? A gente pensa em fazer parcerias comerciais, sim. No ano que vem, depois que a gente entende que o nosso modelo escalável está bem estruturado, onde a gente pode investir em tecnologias mais modernas e uma inovação melhor. Mas o nosso foco seja as parcerias comerciais mais B2C, B2C, sabe? B2B, B2C, desculpa. E
quem sabe, né, apareceu uma proposta muito boa com algum streaming, onde a gente possa fazer uma parceria legal e fazer, quem sabe, uma indicação direta para os nossos usuários com desconto seria bastante interessante. A gente está aberto, mas a gente entende que seja mais para o ano que vem mesmo. Fantástico, fantástico. Cláudio, por favor. Muito bem. E nesse momento, o que é prioridade para vocês? Assim, então, vocês já têm realmente uma dor aí que todo mundo se identificou aqui, todo mundo já até quer chegar em casa e usar essa solução. Então, vocês já estão na fase de MVP, validando, né, essa solução. E nesse momento, né, o que vocês acreditam que seria um fator aí importante para dar os próximos passos? Vocês estão em busca de investidor, ou de um parceiro, ou de uma conexão, como a Júlia comentou aí com relação ao streaming? O que seria mais prioritário para vocês? Atualmente, a nossa prioridade é lançar o nosso modelo escalável. Então, a gente está produzindo, está testando, está desenvolvendo o nosso algoritmo, que é o nosso principal objetivo hoje. A gente está com o modelo de bootstrapping, então o nosso principal recurso somos nós mesmos, a gente coloca a nossa capacidade, o que a gente entende, o nosso time é muito completo, muito redondo, e a gente quer investir nisso, no nosso tempo, com a nossa qualidade, com os nossos conhecimentos, para desenvolver um produto que realmente atenda ao nosso atual momento, para assim a gente olhar para o mercado e chamar a galera para investir com a gente. Excelente, parabéns, viu? Muito obrigada. Muito bom, fantástico, fantástico. De verdade, parabéns a Popcult. Quem gostou, né, siga nas redes sociais, busque mais informação, consuma o produto, porque só de consumir, de seguir, de dar um like, de curtir uma startup, você pode ter certeza que você está ajudando muito, tá? Né? Quem quiser investir, obviamente, procure a Flávia, mas de dar uma curtida na rede social, de acompanhar a startup, você já ajuda muito, você já incentiva um empreendedor e um inovador. A gente tem o nosso próximo convidado, ele vai só se posicionar aqui. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, por favor. Seja muito bem-vindo. Preciso repassar com você as regras. 3 minutinhos, depois 4 de comentários. Tudo bem? Testa para mim, vê se seu slide passa ali. Maravilha, está passando. Hora que a gente tiver ok, vou confirmar com a produção. Podemos? Então, a gente está aqui com a Start Influência, é isso? É isso. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela coragem de estar aqui, de nos apoiar nesse dia. E, por favor, sinta-se à vontade. Obrigado. Foi? Pode começar. Começou? Você já percebeu o poder de uma recomendação pessoal sobre a sua decisão de compra? Olá, meu nome é Carl Lewis e eu vou apresentar a Start Influência. E o nosso time é composto por Lucas Almeida, Antônio Rodrigues e Sara Cristina. Segundo o Ibope, aproximadamente 140 milhões de brasileiros usam as redes sociais. Desses, 52% segue pelo menos um influenciador e 50% costuma comprar produtos e serviços indicados por eles. Com a ascensão do marketing de influência, estima-se que no último ano foram movimentados cerca de 24 bilhões de dólares globalmente e mais de 2 bilhões de reais no Brasil. Nosso público-alvo são microempresas e nano-influenciadores, que têm entre 1.000 a 10.000 seguidores. Segundo o livro Bitscaling, até 2030 será necessário criar 600 milhões de empregos para cumprir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Nossa missão é transformar 12 milhões de nano-influenciadores e empreendedores, democratizando o marketing de influência através de microempresas, gerando parcerias de baixo custo, mas que gerem um alto resultado. Felipe é criador da Rezaria, uma marca de roupa de religiões de matriz africana que utiliza as redes sociais como seu principal meio para divulgar seus produtos. O seu maior problema é encontrar parcerias ideais para impulsionar digitalmente seu negócio e aumentar suas vendas. Mariano é indígena, artista e nano-influenciador, falando sobre moda, música e entretenimento, com uma forte presença local e cultural, porém que encontrava muitas barreiras para conseguir transformar o seu engajamento em parcerias que valorizassem o seu trabalho. Com a nossa plataforma, ele consegue cadastrar suas redes sociais e suas expectativas em relação à parceria, como valores, localidade e tipo de conteúdo, demonstrando sua autoridade e conseguindo novas oportunidades. Com a mesma facilidade, o microempresário também cadastra informações sobre o seu negócio e o tipo de parceria que busca. Centralizamos toda a experiência do usuário,
desde a conexão inicial, intermediação do pagamento e geramos o resultado da campanha. O resultado atualmente estamos expandindo a nossa base em Salvador e São Paulo. O resultado gerou o case do Mariano e da Rezaria, que foi um grande sucesso, com a participação no programa Falas da Terra da Rede Globo, gerando um aumento nas vendas em cerca de 130%. Start Influência, uma maneira inspiradora de criar conexões e parcerias, com economia, inclusão e impacto social. Muito bom! Uma salva de palmas. Parabéns. Cal, parabéns pela sua apresentação. E vamos lá, né? Vamos ouvir. Agora eu vou na mão oposta, tudo bem? Só para dar uma dificultada para a produção, que achou que eu ia seguir o mesmo caminho, eu vou pela mão oposta. Cláudio, por favor. Primeiro, parabéns aí pelo seu projeto, fantástico, né? A gente tem aí um mercado enorme aí, né? Como você trouxe. E explica, para mim não ficou tão claro, talvez o pessoal que está nos acompanhando também em casa não tenha ficado tão claro, é a monetização. Então, como é que você cobra por esse serviço que você está prestando, o quanto você cobra? Explica um pouquinho melhor para nós esse modelo de negócio. Legal. Atualmente a gente trabalha em cima de um take rate, ou seja, uma taxa de comissão pela parceria realizada, gerando em torno de 30% a 35% pela parceria. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Produção, a gente consegue colocar a Júlia? Júlia, por favor, seu comentário, sua pergunta, sua análise. Bom, parabéns pelo pitch. Eu fiquei com dúvida, qual que é o diferencial da solução em relação às agências de influenciadores? Legal, ótima pergunta. A Start Influência ela veio para democratizar o marketing de influência. Porque quando a gente fala sobre marketing de influência, a gente fala sobre grandes empresas, grandes influenciadores, mas quem olha para o pequeno? Quem olha para quem está começando agora? E a Start Influência veio justamente nesse ponto. Olhar do pequeno para o pequeno e fazer isso ser possível. Sim, marketing de influência é possível e nós estamos aqui para democratizar ele. Vamos lá, Fabiano. Olha o desafio. Ó. Falou de um assunto isso que eu ia falar. Falou de um assunto que permeia aí a tua realidade, certo? Não, total. Aqui conheço o Call, a gente já conversou no passado. Legal ver você aqui, parabéns. E essa é uma dor real, tá? De todas as marcas. Eu vivo isso, então trabalhar com micro e nano influenciador hoje é muito bom, tá? As marcas estão procurando isso, saindo daquele nicho do influenciador, o que acaba sendo não tão, né, acessível. Eu achei muito legal. Queria que você me falasse como é que está essa atração, né, a atração da sua empresa, quantos influenciadores vocês têm na base e o que vocês estão olhando para o futuro no roadmap de vocês, porque eu acho que o que vai fazer o diferencial de vocês, além do micro, do nano, um público diferente, é a base tecnológica, né? É a base de dados. O que você entrega para as marcas? Como é que está isso hoje na empresa de vocês? Legal. Atualmente a gente está chegando a 1.000 influenciadores cadastrados na nossa plataforma. Então a gente já fez bastante parcerias ao longo desse tempo, né? Eu trouxe aqui para vocês o nosso grande case, que ele acabou chegando até na Rede Globo. Para os próximos tempos, a gente está atualizando a nossa plataforma para poder conseguir colocar inteligência artificial nela e conseguir fazer parcerias mais assertivas e de formas mais dinâmicas também. E para um roadmap futuro, nós temos aí consumidores sendo influentes, onde a gente vai mudar a nossa perspectiva. Além de ser influenciador, também quem compra o produto vai poder também influenciar, porque a Start Influência acredita que todo mundo é influenciador de certa forma. Pessoas compram de pessoas, né? Já leva eles para dentro da Soul Prime, tá tudo certo. Pessoas se conectam com pessoas. É isso, e de fato é isso, né? Pessoas compram de pessoas. As recomendações pessoais vão ser aquelas que mais funcionam. Inclusive porque a gente influencia diariamente uns aos outros, certo? Acho que você queria fazer mais algum comentário, Cláudio? Não. Queria só parabenizar novamente aí. Realmente a gente também tem a oportunidade, ó, depois da batalha aqui, de você conversar com o Fabiano, porque eu percebi aqui que o seu negócio interessa aí a Soul também. As portas estão abertas. Falar com a Flávia ali também, depois que eu gostei demais da solução. Pô, surpreendente, viu? Vocês estão de parabéns. Obrigado. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado pela presença. Enquanto a gente vai trocando aqui a nossa apresentação, enquanto a gente chama a próxima startup, eu quero lembrar vocês que no final da terceira apresentação, no final da terceira discussão aqui, vai estar liberado no chat a enquete para você nos ajudar a escolher aquele que foi melhor ou aquela que foi melhor hoje. Perfeito? Né? Hoje, porque todo dia é um dia,
né? Todo pitch é um pitch diferente. Então, você vai poder nos ajudar a selecionar o melhor pitch de hoje. Claro que para uma premiação vai ganhar aí uma mochila bacana, uma camiseta legal, né? E a gente também vai ganhar, né? Quem ganhar o prêmio hoje ganha uma mentoria de comunicação e marketing com a Balk. Então, já estamos posicionados com o nosso próximo empreendedor, certo? Tudo bem, Gabriel? Tudo certo contigo? Tudo certo. Sabe as regras? Sim. 3 minutos, tá bom? Testa o certo. slide para mim. Tá funcionando. Tá funcionando? Perfeito. 3 minutos, depois a gente tem 4 minutos de perguntas ou comentários. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, te desejo sorte. Obrigado. Faça um bom pitch e encante o nosso chat. Obrigado. Bom, como falar de presença em um mundo que exige a nossa ausência? Hoje, infelizmente, 83% das crianças se sentem trocadas pelas telas dos pais. Além disso, os pais também se sentem trocados pela rotina, pelo cansaço e pelas cobranças. E é justamente dessa vulnerabilidade que as plataformas de hoje utilizam para transformar o celular em um anestésico para a rotina da família. Bem, portanto, a pergunta não é como tirar as crianças das telas, mas sim como utilizar a tecnologia para reaproximar a família. Assim, meu nome é Gabriel, junto à Bianca, ao Lucas e à Vitória, unimos nossos conhecimentos em tecnologia, inovação e educação parental para provar que o celular não precisa ser o vilão. Mas para problemas mundiais como esse, a gente precisa de soluções de outro mundo. Assim, a gente trouxe de volta à Terra Laika, a primeira exploradora do universo. A icônica cachorrinha Caramelo retorna à Terra com a missão de resgatar a magia da infância e reconectar a família. A nossa plataforma funciona como um tripé. De um lado, as crianças recebem missões para serem executadas no mundo real, como construir um brinquedo de material reciclável, ou então cozinhar em família. Do outro, os pais recebem orientações profissionais de saúde, caem na brincadeira com as crianças e acompanham a evolução dos filhos. Por fim, temos um ponto de contato com o B2B, pois a cada atividade concluída, a família acumula pontos que podem ser trocados por experiências com os nossos parceiros. Por exemplo, um desconto na livraria, um desconto no parque. E é aqui que ressignificamos o uso das telas. O nosso modelo de negócios é um modelo freemium, temos um plano gratuito e planos pagos a partir de R$ 14,99 mensais. Falando de mercado total, temos 26 milhões de pais, mães e crianças brasileiras entre 6 e 10 anos com acesso ao celular. E com a meta inicial de atingir 1% desse público, chegamos em um faturamento anual estimado de 30 milhões de reais. Mas para chegar lá, temos um longo caminho pela frente. Nesse momento, a gente está sendo acelerado pela Rock New Ventures, aqui na FIAP, e conseguimos provar que 8 a cada 10 famílias que testaram a Laika afirmam terem aumentado o tempo de qualidade com os seus filhos. Um grande salto para a nossa solução. Bem, aproveito também para convidar a todos para a nossa Missão Presença, um evento que será realizado no dia 19 de julho, mês que vem, férias escolares, justamente para propor a reconexão entre pais, mães e filhos por meio da educação parental e de atividades recreativas. Fiquem à vontade para escanear o QR Code e conhecer um pouquinho mais da nossa solução. Obrigado. Muito obrigado, Gabriel, Laika. Ó, eu vou dizer que é mais uma solução que me pega. Estarei, e eu estou me comprometendo, estarei na Missão Presença. Vou cobrar. Tá bom? Tenho minha filhinha de 2 anos e quero entender mais como a gente pode nem perder essa conexão. Como ela é pequenininha, eu quero entender como eu posso nem perder a conexão com ela. Legal. Mas como não sou eu que analiso, é o pessoal do chat, é o pessoal de casa e os nossos convidados especiais da live. Dessa vez eu vou chamar a Júlia e pedir que a Júlia faça a primeira pergunta ou a primeira análise do seu pitch. Tá bom? Muito bom, parabéns, sensacional a ideia. A minha pergunta é que você trouxe 2 conteúdos, né? Um conteúdo mais educacional para a criança e um para os pais. Como que vocês pretendem desenvolver esses conteúdos? A gente tem hoje uma sócia, nossa CMO, né, esses nomes bonitos. Ela é educadora parental e terapeuta familiar, então ela já inclusive desenvolveu vários jogos, só que no mundo físico, né, a nossa ideia aqui é usar a tecnologia como meio e não como fim. Então a gente tem essas parcerias internas, né, no caso nossa sócia, ela tem esse conhecimento. E internamente também a gente já participou de algumas oficinas de educação infantil também para aprofundar nosso conhecimento nessa área.
Perfeito, perfeito. Agora eu vou convidar o Cláudio a comentar e fazer a pergunta dele. Bom, parabéns novamente aí. Obrigado. Uma ideia fantástica e, na verdade, é mais uma pergunta aqui, trazendo para o contexto aqui da FIAP, que a gente se encanta tanto com essas ideias, né? Então, trazer a tecnologia para conexão, né? Para criar conexão entre pessoas, né? Muito alinhado com o que a gente acredita. E, de fato, aí, durante muito tempo, né, a gente tinha uma demanda dos alunos para que a gente fosse além do acadêmico, né, para que a gente trouxesse aí, de alguma forma, alguma coisa para ajudar vocês assim que vocês acabam o curso e já fizeram esses projetos maravilhosos aqui. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre a Rock New Ventures, né, que é a aceleradora de startups da FIAP. Então, você está sendo recebido pela Rock, é isso? Você passou pelo processo seletivo? Exato. Tem uma curiosidade, na verdade, a gente está concluindo o MVP nosso esse mês, inclusive a Laika é a conclusão do nosso TCC, né? E antes mesmo de entregar o TCC, a gente já foi acelerado pela Rock, então viram potencial na gente, abraçaram a causa, e com a Rock New Ventures é basicamente uma maneira milagrosa de colocar a gente em contato com pessoas que vão fazer a diferença para a nossa jornada. Então foi, sem dúvidas, excepcional conseguir fazer parte da Rock. Ah, que legal, que legal. Conte comigo, eu sou mentor lá na Rock, estou super à disposição. Obrigado. Muito bom, muito bom. Fabiano, e os seus comentários, as suas perguntas, meu cara? Pô, eu tenho uma filha, 6 anos, e eu sofro com isso, então você, consumidor, certeza da Laika. Legal. Queria saber, vocês não estão operacionais ainda, vocês estão na fase de MVP, para lançar? Seria um aplicativo, uma plataforma web? O que vocês pensam? Legal, é uma plataforma web. A gente, nesse momento, no nosso segundo MVP, já está acessível via QR Code, você já consegue ter uma ideia de como ela funcionaria. É um web app no segundo MVP. Mas a ideia é virar um aplicativo de fato, para trazer mais escala. E nesse momento, a ideia, inclusive, do evento que eu compartilhei com vocês, é co-criar junto com pais, filhos e mães. Porque assim a gente consegue, de fato, construir algo que faz sentido para o dia a dia de vocês, que a gente sabe que é uma rotina bem agitada. Então, essa ideia inicial, né, é a gente conseguir co-criar, a gente conseguir criar algo que realmente faça sentido. Acho que quando você coloca esse senso de comunidade, né, e participação, é uma coisa que a gente tem bastante lá na Soul, dá muito certo. Então, você está no caminho corretíssimo. Que bom. Parabéns. Obrigado. Não é isso. Isso é uma coisa que eu sempre falo sobre inovação. Assim, as pessoas tendem, Gabriel, a esconder o que está criando de diferente com medo da cópia. Com medo. E aqui fica já um conselho sobre inovação. É assim, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Até as pessoas percorrerem o caminho que você percorreu para copiar, já passou muito tempo. Então, esse compartilhamento, essa cocriação, pode ser uma das coisas mais úteis quando a gente fala de conhecimentos e habilidades na inovação. Desculpa comentar, é só porque eu fiquei encantado. De fato, aqui eu estou como host, não, mas eu precisei dar esse comentário. Tá bom? Gabriel, muito obrigado. Eu que agradeço. Né? Obrigado pela participação. Eu quero lembrar que a enquete já está no ar. Tá? Então, votem, por favor. E como o Gabriel e Cláudio comentaram sobre a Rock, a gente vai mostrar um VT da Rock. Então, né? Dá para soltar o VT aí, gente? Boa, no VT aí um demo day, aí um dia de rotina da Rock New Ventures. Como eu já antecipei aí, né, a gente tem ideias incríveis dos nossos alunos aqui na FIAP, e a FIAP, então, ela sempre queria atender os alunos e até ex-alunos aqui com um processo que ajudassem eles, de fato, a implementar suas ideias na prática. E aí nasceu a Rock New Ventures, aí, né, a gente viu ali o professor Rafael Ronkin, a Cacu, toda uma equipe fantástica ali, o Ricardo Fortes, que criaram um processo de aceleração que a gente chama de Amplifier, que ajuda essas startups a irem da etapa acadêmica para a etapa profissional, para o mercado, para se transformarem, de fato, em empresas. Então, a Rock New Ventures tem impactado aí muitos jovens com ideias e que tem transformado suas ideias em empresas e em negócios. Como eu disse, aqui na FIAP a gente, de fato, pratica inovação no dia a dia, que é a nossa realidade. Perfeito, perfeito. Eu acho que, assim, muito legal a gente falar da Rock, porque, inclusive, isso é o meu estudo, eu fiz esse estudo no mestrado. Uma das coisas que determina um ambiente de inovação é você ter instituições de ensino pensando e incentivando inovação. Isso talvez seja um dos catalisadores mais fortes que a gente tem de um ambiente inovador.
Perfeito? Enquanto a gente se reúne aqui para a gente avaliar o que aconteceu na enquete, coletar as opiniões e os votos daqui também, a gente vai soltar um vídeo de uma aluna, um VTzinho aí. Podemos soltar, pessoal? Então, VT na tela. Oi, pessoal. Meu nome é Janaína Ghiotti. Eu sou fundadora da Odona, fundadora e CEO da Odona. A Odona é uma empresa especializada em treinamentos em diversidade e inclusão. Eu iniciei no mercado de inovação justamente quando eu estava no Startup One, na FIAP, cursando a graduação em gestão de tecnologia. Mas antes disso, eu trabalhava como desenvolvedora front-end em algumas startups e outras empresas de tecnologia. E muito do conhecimento que eu tive como front-end vieram de cursos da Alura. Eu fui avançando de carreira antes mesmo da graduação na FIAP e me tornei líder técnica, entendi que eu gostava mais de gente do que do código e eu respiro inovação, né? Inovação faz parte do meu dia a dia, pesquisar novos produtos, entender como eu posso solucionar dores das pessoas relacionadas a diversos temas, é algo que eu adoro e que com toda certeza tanto a Alura quanto a FIAP me ajudaram muito a trilhar esse caminho. Eu vejo hoje o futuro da inovação extremamente ligado à nova geração, né? Acho que a geração Z é que tem contribuído bastante para que essa cultura de inovação seja mais expansiva no mercado de trabalho brasileiro, principalmente, e com toda a sua vivência ali, pensando em criar novos negócios, de ter na veia já essa necessidade de virar um futuro empreendedor, tem contribuído para que muitas boas ideias surjam e a gente evolua em muitos sentidos. E você, jovem, que quer contribuir com o mercado de inovação, existem diferentes formas disso acontecer. Você pode, tanto sendo um colaborador de alguma empresa de tecnologia que busque por inovação ativa em diferentes cargos, você pode ser um desenvolvedor, você pode ser uma pessoa de produto, uma pessoa de projetos, e você também pode empreender. Mas eu não vou romantizar toda a questão do empreendedorismo, porque não é algo simples nem fácil. A jornada do empreendedorismo no Brasil, principalmente, ela é muito solitária. Então, é interessante que você faça pontes, caso esse seja o seu norte, né, a sua vontade, que você faça pontes com outros empreendedores. Então, não é algo simples, mas é possível. Não desistam, né? Continuem buscando pelos sonhos de vocês. Proporcionem para o mundo, com as suas mentes brilhantes, muitas coisas novas que vão chegar por aí e vão impactar diretamente milhares de pessoas. Muito obrigado pelo depoimento, Juliana. Assim, muito bacana a gente ouvir mais um aluno. E chegou a hora. Eu vou pedir cola, tá bom? A gente deixou a enquete rolando até a última hora, então eu vou pedir cola. Eu vou pedir do terceiro para o primeiro, tudo bem? Então vamos lá. Então, em terceiro lugar, apesar de uma votação expressiva e importante, com 17% dos votos, Start Influência. Parabéns, Cal. Tá? Parabéns. Pop Cult em segundo lugar, com 37%. Chegamos lá. E Laika em primeiro lugar, com 46%. Por favor. Né? Depois a gente conversa sobre a mentoria, comigo que você vai alinhar, tá bom? Combinado? E vocês gostariam de falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que um dos grandes diferenciais da FIAP é a oportunidade que vocês oferecem, inclusive, de expor nossas ideias e esse espaço para divulgar a gente também. Isso é importante. Vocês apostam nas nossas ideias e, com certeza, isso tem um retorno intangível. Então, muito obrigado. Gostaria de 2 minutinhos, ou menos. Gostaria de agradecer o espaço, a Rock New Ventures por acreditar na gente. A gente também participa lá, assim como os nossos colegas. Convido a todos vocês também a acessar o nosso site e entrar na nossa fila exclusiva para serem os primeiros a saber quando a gente vai lançar o nosso portal. Enfim, agradeço muito a vocês, ao espaço, ao evento, à FIAP. Muito obrigada. Queria agradecer essa oportunidade, a FIAP, a todos vocês. Falar que aqui a FIAP foi um local onde eu pude transformar o meu sonho em realidade. Então, hoje a Start Influência é uma startup que está no mercado e, graças a isso, né, muitas coisas estão sendo impactadas na vida de muitas pessoas. Então, muito obrigado a todos. Valeu. Que bonito, que bonito.
É isso. O momento da educação também tem que ser o momento em que a gente transforma sonho em realidade. É o momento da gente tangenciar e transformar sonho em realidade. Então, eu espero que vocês continuem concretizando isso aqui. Eu espero de coração e desejo que a estrada de vocês seja uma estrada muito alegre, né? Que vocês tenham muitas coisas boas para colher. Fabiano, Cláudio? Eu vou quebrar a pauta aqui. Dar parabéns para vocês, porque eu vim, né, dessa criação, saindo da FIAP, montando minha startup e seguindo essa jornada. E ver vocês aqui hoje me dá muito orgulho. Eu lembro de muita coisa que eu já passei. E não desistam. Sigam no caminho que vocês estão no lugar certo, tá? É isso. E eu queria agradecer vocês por acreditarem e confiarem, né, essa etapa da vida de vocês, que é a graduação, que é a alma mater, né, de vocês, que é concluir uma graduação. Isso para nós é uma honra e também sempre um motivo de orgulho, mas também de muita responsabilidade. Então a gente vive esse sonho aqui com vocês, a gente acredita em vocês. E nada mais nos enche de gratidão e de felicidade do que ver vocês brilhando. Então, eu desejo que vocês brilhem cada vez mais. O mérito é de vocês, mas professor é um bicho bobo, sabe? A gente fica mega feliz e mega orgulhoso quando vocês brilham. Então, eu desejo que vocês brilhem muito e brilhem sempre. Sucesso, viu? Mas, como tudo que é bom dura pouco, a gente está caminhando para o fim. Então, é chegada a hora da gente se despedir, mas antes disso, a gente precisa retomar um pouquinho do que foi nossa noite hoje, né? Então, a gente começa a noite definindo o conceito de inovação, falando que inovação, e ela de fato é a capacidade de olhar para o outro e resolver dores e problemas que a gente percebe que o outro tem. Tá? E claro que a gente vai transformar isso em negócio, em recurso, mas a gente, antes de mais nada, vai ajudar a sociedade a se tornar melhor. Depois a gente passa a falar das grandes empresas, tem lindos depoimentos, ouve a Júlia falando da experiência dela no Sírio-Libanês e conclui a noite com esse momento de pitch fantástico, tá? Então, com essa competição de pitch, com esse momento. Mas a gente ainda tem o hands-on e tem que comentar um pouquinho sobre o hands-on, e isso fica a critério e a cargo do professor Cláudio. Por favor, como que essa jornada continua? Muito bom. Você que está em casa e está se identificando com essa conversa, com esse nosso bate-papo, e está aí pensando, bom, por onde eu começo? Como é que eu desenvolvo essa capacidade de inovar? Então, a gente tem aqui uma primeira experiência para você que quer inovar com a gente. Uma atividade hands-on. Então, a gente traz aí um desafio para vocês utilizarem uma ferramenta, uma metodologia nessa área. Lembra que nós comentamos? Isso é algo que se desenvolve, que se aprende. Então, vamos aprender juntos aí. Você vai, aqui na Semana Carreira Tech, utilizar uma tecnologia no mercado que estão aí em ampla ascensão, que é a inteligência artificial no setor de varejo, e pensando numa inovação, numa ideia que possa ajudar as empresas desse setor, você vai validar a sua ideia, ou seja, você vai avaliar se a sua ideia de fato tem impacto, de fato cria valor para as pessoas, usando uma ferramenta que é chamado Canvas Proposta de Valor. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que está disponível aí para você. Você vai aprender, vai utilizar essa ferramenta, então uma atividade prática, e quem concluir essa atividade vai receber um certificado, porque aqui a gente aprende e a gente tem reconhecimento. Então, quem realizar essa atividade, o hands-on aí na plataforma, vai receber um certificado, viu, André? Muito obrigado, professor Cláudio. Deixa eu agradecer a Júlia. Júlia, obrigado, tá? Foi um prazer te ter aqui. Obrigado pela tua participação, pelo esforço de estar com a gente. Tá bom? Se quiser se despedir do pessoal. Obrigada pelo convite. Cada iniciativa que eu participo da FIAP, eu saio encantada com a criatividade dos alunos e, mais do que isso, com o poder de ação, de colocar em prática as inovações, essas criatividades. Então, parabéns para todo mundo. Tenho certeza que é um diferencial essas iniciativas que a FIAP propõe para vocês. Muito obrigado, Júlia. Professor Cláudio, como a gente preparou uma surpresa para o Fabiano, então eu vou pedir que você se despeça e depois eu vou deixar ele por último para ele dar o tchau dele. Maravilha. Pessoal, realmente foi uma noite muito especial. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham curtido tanto quanto nós curtimos aqui.
E aqueles que estiverem conosco aqui na comunidade FIAP, quer seja na graduação, na pós-graduação, na pós-tec ou em alguns dos nossos cursos aqui, espero ter aí o prazer de encontrar com vocês e de conhecê-los também melhor futuramente. Foi um prazer estarmos juntos essa noite, pessoal. Um abraço. Bom, gente, como a nossa equipe é muito competente, muito capaz, acharam a tua fala no Startup One, acharam um trechinho da tua apresentação no Startup One. A gente vai colocar um pouquinho para você relembrar e depois, na sequência, você dá o seu boa noite. Eu vou começar hoje com uma provocação. Quantos aqui utilizaram a rede social hoje? E quanto vocês ganharam por isso? Eu acho que nada, né? Meu nome é Fabiano Miranda e eu vou apresentar para vocês hoje a Soul Prime, a sua primeira SocialFi, uma rede social integrada com finanças. Primeiros problemas: a privacidade, a transparência e a não valorização do seu tempo. Como é que a Soul Prime resolve esses problemas? A gente não deixa mais o usuário ser um produto. Você vai ser valorizado. Privacidade, tem opção de escolha sobre o compartilhamento ou não dos seus dados. Transparência, a transparência das informações utilizando tecnologia blockchain. E valorização, a única rede social preocupada com a monetização do seu tempo. Eu senti aquele o arfar de nervoso no dia, mas eu vou deixar hoje você muito mais relaxado, se despedir do pessoal. Pô, que legal, essa me pegou de surpresa. Tava quase nada nervoso, né? Meu, que legal. Agradecer, produção, obrigado. E agradecer o convite. Uma honra estar aqui com vocês, né? Colegas de trabalho, Cláudio, meu orientador aí. E o pessoal não sabe dos bastidores, né, Cláudio? Incentivador, investidor. Então, eu estou muito feliz, queria agradecer. Poder trazer um pouco da minha experiência, do que eu já vivi, né? Tem muita história ainda para contar, a gente ia ficar algumas noites aqui conversando, e convidar o pessoal que está assistindo para conhecer um pouco da Soul, né? Era Soul Prime, agora virou Soul Up, nessa transição. Vocês vão conhecer ali uma rede social que valoriza o seu tempo, que te monetiza pelo seu tempo e que tem foco em sustentabilidade hoje, né? Então, é isso, agradecer, muito obrigado. Estarei aqui novamente quando me convidarem. Muito bem, colocaram um professor aqui para fazer host. A gente não podia resultar senão em 1h40 de live ou coisa próxima a isso. Mas eu quero lembrar que a semana não acabou. A gente tem amanhã o 4º dia da semana Carreira Tech, onde a gente vai falar um pouquinho de IA. Tá? Então, vai ser um dia e um momento bem legal. Vai estar o Guanabara presente e isso significa muito para a gente, porque é um cara muito bacana, com muito conhecimento e muita informação sobre a área. E aqui eu deixo o meu boa noite, espero que todos descansem, relaxem, que absorvam um pouquinho do que foi dito, que reflitam um pouquinho e até a próxima. Um beijo no coração.